Fala pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Vivendo Direito. No episódio anterior, tratamos acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo e a empresa administradora. Hoje vamos entender melhor a respeito das sociedades de economia mista. Para essa conversa, estão aqui conosco um time de peso. Milena Souza, formada em Direito pela Federal do Maranhão e ministra da Fazenda. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Camila Francisca, formada em Direito pela Federal do Maranhão e secretária especial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Samila Honória, formada em Direito pela Federal do Maranhão e CEO da Petrobras. Olá, João, obrigada pelo convite. Ana Esther Cunha, também formada pela UFMA e advogada especializada em Direito Empresarial. Olá a todos, bom dia, obrigada pelo convite. Ana Bernadette, formada em Direito pela UFMA e docente de Direito Empresarial. Olá, gente, muito obrigada e muito feliz em participar de mais um episódio. Por fim, e não menos importante, Karen Rodrigues, formada em Economia com doutorado em Relações Comerciais Internacionais. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Pedro, um dos entrevistadores, e meu colega Kevin também está aqui comigo, quarta, 26 de junho. Vamos começar falando sobre as empresas estatais em geral. Milena, você poderia nos explicar melhor sobre o que seriam as empresas estatais? Claro, Pedro. Bom, as empresas estatais ou governamentais, elas abrangem todas as entidades civis comerciais que o Estado tenha controle acionário. E essas, no caso, se subdividem em empresas públicas, sociedades de economia mista e as empresas que são controladas por essas duas. Certo. Por outro lado, o que são as sociedades de economia mista, Camila? Então, Kevin, a sociedade de economia mista, diferentemente das empresas públicas, congregam capitais públicos e privados, e sua criação também deve ser autorizada por lei, tratando-se de cometimento estatal para a prestação de serviços públicos ou para intervenção no domínio econômico dentro do confinamento constitucional. Assim, revestindo-se na forma de sociedade anônima, mas submissa em boa parte ao regime jurídico administrativo. Interessante esse assunto. Samila, quais os dispositivos constitucionais disciplinam esse tipo de sociedade? Essa é uma boa pergunta, Pedro. A Constituição Federal estabelece no seu artigo 37, inciso 19, que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de atuação. Já no artigo 173, parágrafo 1º, dispõe que a lei estabelecerá sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade, da economia mista e de suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou de comercialização de bens ou de prestação de serviços. Exatamente. E como essas normas constitucionais se realizaram nas respectivas legislações pertinentes, Esther? Bom, Kevin, a Lei 13.303 de 2016, ela foi editada com o objetivo de dispor sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com vistas a suprir exatamente a exigência mencionada no parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição. Tal lei, ela possui o objetivo de impor às empresas estatais a adoção de práticas de governança e controles proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio, além de gerar maior segurança jurídica e aumentar a atuação de órgãos de controle. Vale ressaltar também que a Lei 6.404 de 1976, que é conhecida como Lei das Sociedades Anônimas, dedica um capítulo em seus artigos 235 a 240, demonstrando que tal entidade deve ser constituída sob a forma de sociedade anônima, sem prejuízo das disposições especiais de lei federal. Muito bem explicado, Esther. Agora vamos falar sobre as suas características gerais. Bernadette, você poderia nos dizer quais são elas? Claro, Pedro. As sociedades de economia mista são dotadas de características comuns em relação às empresas públicas. Por exemplo, ambas somente poderão ser criadas se houver autorização dada por lei específica que indique a entidade que pretendida, seu escopo e quais as atribuições que lhe serão conferidas.
As duas são dotadas de personalidade de direito privado, assim como podem desempenhar atividade econômica e ainda prestar serviços públicos ou coordenar a execução de obras públicas. Também é um traço comum que, se a entidade foi criada para um dado fim, destacando-se um patrimônio para a consecução deste objetivo, tal patrimônio não poderá ser utilizado para objetivo diverso. Certo, muito obrigado, Bernadette, pela explicação. Acredito, né, que devam existir características específicas quanto à sociedade mista. Karen, poderia nos explicar? Posso sim, Pedro. Então, a sociedade de economia mista possui algumas peculiaridades. A forma de organização é que somente será estruturada como sociedade anônima, de acordo com o dispositivo no artigo 5º do Decreto-Lei 200 de 1967. Para deixar claro que tal forma de organização se impõe para as outras unidades da federação e não somente a União, o artigo 235 da Lei das Sociedades Anônimas deixa assentado que as sociedades anônimas de economia mista serão por ela regidas e por força dos artigos 239 e 240 da Lei 6.404 de 1976, e terão obrigatoriamente conselho de administração e em funcionamento permanente o Conselho Fiscal. Quanto à composição do capital, é constituída com capital público e privado, detendo a esfera governamental o poder de controle. Já as empresas públicas são constituídas por recursos integralmente provenientes de pessoas de direito público ou de entidades das suas administrações diretas. Em relação ao foro processual, tem suas ações processadas e julgadas pela Justiça Estadual, já que a Constituição silenciou sobre elas no artigo 109, inciso 1º. E sobre o patrimônio, com o Código Civil vigente, veio deixar mais claro tal assunto, dispondo em seu artigo 98, que são públicos os bens pertencentes a pessoas jurídicas de direito público e particulares todos os demais, seja qual for a pessoa a quem pertencerem. Isso quer dizer que, se ditas entidades têm personalidade jurídica de direito privado, seu patrimônio deve ser caracterizado como tal. E qual o regime jurídico que os indivíduos dessa sociedade se submetem? É a legislação comum ou é específica? Bom, Kevin, elas submetem-se ao regime trabalhista comum, cujos princípios e normas estão delimitados na consolidação das leis de trabalho. Muito obrigado pela explicação a todas as convidadas. É um tema que tem um grande impacto na atualidade. E conhecer as principais particularidades de uma sociedade de economia mista é indispensável para todo empreendedor que deseja adentrar no mundo dos investimentos. Como citamos no início da nossa conversa, esse conhecimento trará uma base que norteará suas escolhas. Infelizmente, estamos chegando ao fim do episódio de hoje. Obrigado aos nossos ouvintes, aos convidados. Nos siga nas redes sociais e ouça os episódios anteriores no YouTube, Spotify ou seu tocador favorito. Até a próxima!